do amor de Deus. Nada se compara a Jesus, nada pode ser comparado a Ele. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava exercendo o seu ministério terreno. E aí ele diz para os seus servos o seguinte: entre nesse barco e vá para outra margem. Ele fica só e sobe ao monte para orar, para ter um momento de comunhão com Deus. Quando ele desce, que ele chega à praia, ele vê que o barco está bem longe, mas o barco está sendo açoitado pelas ondas e pelo vento. Jesus então vai até eles por sobre o mar. Quando eles olham, eles pensam que Jesus era um fantasma, porque o medo faz com que você veja algumas coisas e pense que não é aquilo, é pior do que aquilo. Mas não era um fantasma, era Jesus de Nazaré. Aleluia. Então Jesus diz para eles: não temos, porque sou eu. Eu não sei se você sabe, mas existe na palavra de Deus 365 palavras e expressões escritas: não temas. Então, para cada dia do ano da sua vida, Deus diz para você: não temas. Não temas, pois eu sou contigo. Não temas, eu sou aquele que endireita a tua mão, tomo pela tua mão para abater as nações. Não temas, não te assores, não te assombres. Todos os dias da tua vida, pela manhã, Deus diz para você: não temas, pois eu sou contigo. Então Jesus, Pedro, aquele que era mais sanguíneo, ele disse: se és tu mesmo, Senhor, faça-me que vá até aí ter com o Senhor. Jesus vem. Pedro sai do barco, começa a andar também por sobre as águas. Mas de repente, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E ele grita: Jesus, salva-me. Jesus estende-lhe a mão rapidamente, tira o que estava afundando, leva de volta ao barco. Quando ele chega no barco, o vento e o mar cessam. E aí eles gritam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. O título dessa mensagem dessa noite é Olhando para Jesus. Repita comigo: Olhando para Jesus. Você quer um segredo para vencer? Quer um segredo para ter sucesso na sua vida? Hebreus capítulo 12 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está aí o segredo. Está aí o segredo para você vencer todas e qualquer tribulação da tua vida. É você manter os seus olhos focados em Jesus. Mas ver é diferente de olhar. Você sabia disso? Segundo a ciência, olhar, você olha todas as coisas. Eu posso olhar aqui e eu vejo várias coisas, eu vejo instrumentos, eu vejo um rádio, eu vejo plantas. Mas quando eu passo de apenas olhar e passo a ver, eu estou focando meus olhos em alguma coisa. Então você pode olhar muitas coisas, e nesse olhar você deixa de ver algumas coisas. Irmãos, estão entendendo? Diga amém. Amém. Exemplo: olhando para cá, vocês podem contemplar várias coisas, mas vocês estão focando em mim, ou seja, vocês estão me vendo. Amém? Amém. Então, é uma diferença muito grande entre ver e olhar. E nessa noite eu quero te dizer: não olhe, veja Jesus. Glória a Deus. Passe do apenas olhar as circunstâncias, passe a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque foi Ele que subiu na cruz. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que derramou o seu sangue precioso para lavar-nos, para nos purificarmos. E a palavra de Deus diz em Colossenses que a cédula de morte que era contrária a nós foi cravada na cruz. Jesus apagou aquilo que era contrário a nós. Aleluia. Então, se você quer nessa noite ter vitória, ter sucesso, olhe para Jesus. Amém. Esse texto fala exatamente de algo que eu acho extremamente importante. Ele fala de Jesus, ele fala de um barco, ele fala da tempestade, e ele fala de Jesus andando por sobre o mar. 4 coisas. Repita comigo: Jesus, um barco, uma tempestade e Jesus andando por cima disso. Vamos na primeira parte. A primeira parte é o barco. Esse barco aqui é um barco literal, é claro, para andar por sobre as águas. Mas eu posso trocar o nome desse barco para dizer esse barco ser a sua vida. Como anda o barco da sua vida na trajetória dela que você tem vivido? Como está a sua vida?
Como está o barco da sua vida? Lembre-se que Jesus disse para ele: entrem no barco e vão para outra margem. Jesus mandou você entrar nesse barco da sua vida, e Ele te prometeu que você vai chegar ao outro lado. Aleluia, é verdade. A outra margem. Mas, diferentemente do que as pessoas podem achar, o fato de você ter vindo para Cristo, o fato de você estar na igreja, o fato de você aceitar a Jesus, não vai te isentar de passar por problemas. Não vai te isentar de passar por lutas. Não vai te isentar no barco da sua vida passar por aflições. Seja sincero comigo. Se Jesus falasse para você: Alzira, Theo, Sandro, entrem nesse barco. Eu vou mandar vocês lá para o outro lado, mas no meio disso aqui, vocês podem afundar. Vocês iriam? Eu sou sincero, eu não iria. Você fala assim, é bem provável que afunde. É muita fé. A mesma coisa é o casamento. Se alguém virasse para você antes de você casar e falar assim, ó, esse barco do casamento aí é bonito, vai atravessar aí, mas pode ser que haja tempestade. Se lá na hora, antes de você casar, dizer assim, falar isso, você casaria? Muitas pessoas não casariam. Por quê? Porque o barco está sujeito a tempestades. As nossas vidas estão sujeitas a inúmeras e tamanhas tempestades. A nossa vida não é só um mar de rosas, haverá dias ruins. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Crente também passa por maus dias. Crente passa por dores. Crente sofre. Crente chora. Mas tenha certeza que crente, barco de crente, não afunda. Aleluia, glória a Deus. O barco de crente pode estar em meio às tempestades, pode ter ventos contrários, mas tenha certeza que ele não afunda, porque alguém lá na outra margem diz o seguinte, entre e vão para o outro lado. Se você não estava aqui ontem à noite, e é óbvio que eu preparei tudo de ontem para chegar aqui hoje, e eu falei sobre promessa, você tem promessa, quantos tem promessas de Deus na sua vida? Glória a Deus. Fiel é aquele que te prometeu. Creia nas promessas daquele que te prometeu. Porque ele disse, entre nesse barco e vão para o outro lado. Ele está garantindo que você vai chegar do outro lado, mesmo em meio às tempestades. Glória a Deus. E quando ontem eu falava sobre Agar, e eu dizia sobre decisões, sobre tomar posição, sobre inúmeras coisas que não dá para voltar agora, e agora entrando para o barco, e agora sendo assim nossas vidas, Deus te prometeu algo, e Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse para aqueles homens, entrem nesse barco, vão para o outro lado. Jesus é Deus, Ele sabia da tempestade, mas de onde Ele estava controlando a tempestade. Glória a Deus, é verdade, graças a Deus por isso. De onde Jesus está agora no céu, está controlando toda e qualquer tempestade que a sua vida está passando. Amém, Jesus. Está controlando todo e qualquer vento contrário que se levanta contra a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus pais, os teus filhos. As ondas que se levantam não se levantarão para afundar o teu barco, é para te mostrar que Ele é Deus na sua vida. O barco é exatamente isso, é as nossas vidas. E esse texto é bem claro para dizer que crente passa por luta. Eles estavam em pecado? A Bíblia não diz. Eu não li aqui e não vejo que eles estavam em pecado. O fato de estar em pecado, o pecado nada mais é do que você colher aquilo que você plantou. Se você colhe mal, vai colher mal. Não tem como. Mas o fato, muitas das vezes, você passar por lutas, passar por aflições, é porque Deus quer testar a tua fé, quer te fazer amadurecer e crescer e saber que Ele da praia, Ele está controlando todas as coisas do barco da sua vida. Erga sua mão direita para o céu. Glória a Deus. Feche seus olhos.
Eu não sei qual é o vento contrário que você está passando, mas eu sei que Deus está controlando todas as coisas. Glória a Deus. Repita comigo: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e esse barco não vai afundar. Ventos contrários, ondas impetuosas. O texto diz aqui que o vento era contrário e eles eram fustigados pelas ondas. E aí você pode trocar ventos e ondas por aflições e dores. E aí você pode trocar por coisas que você tem passado e você tem vivido. Independente se você é cristão ou não, se você só é amigo do Evangelho, saiba que Jesus é aquele que acalma toda e qualquer aflição. É verdade. Quando falávamos ontem sobre Agar, e ela tem uma expressão no livro de Gênesis capítulo 16, diz o seguinte: Ber Laai Rui, isso significa que, ela diz o seguinte, que Deus está vivo, e de fato Jesus está vivo, diga amém. Amém. Mas, além de Ele estar vivo, Ele me vê. Aleluia. Glória a Deus. Deus está vivo, Jesus está vivo, à destra do Pai. Existe hoje no céu um ser humano de carne e osso chamado Jesus Cristo, que intercede por você todos os dias da sua vida. Ele está vivo e Ele te vê. Ele vê o barco da sua vida. Ele vê o que você tem passado, Ele vê o que você tem sofrido, Ele vê o que você tem chorado, Ele vê o que você tem colocado diante dEle. E saiba de uma coisa, Deus não está aquém das suas lutas. Volte um versículo comigo. Versículo de número 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, ele estava só. Todavia o barco estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Jesus, da praia onde ele estava vendo que os seus discípulos estavam em apuros. E se Deus te trouxe aqui essa noite, Ele te trouxe porque Ele tem contemplado as dores que você tem passado, as lutas que você tem vivido. Ele tem contemplado o tamanho da força do vento e das ondas, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir, tentando você abandonar a fé, tentando fazer com que você abandone todas as coisas que Ele tem colocado, as promessas que Ele te tem dado. Jesus mandou te dizer essa noite: não desista, porque Ele não desistiu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Não desista daquilo que Deus não desistiu na sua vida. Essa palavra me garante isso. Que aquilo que Ele não desistiu, você não tem o direito de desistir. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir, mas no tempo dEle. Como nós falamos ontem, a fé é nossa, mas o tempo da realização das promessas é do Senhor. Se você se manter aqui fiel ao Senhor, fiel às Escrituras, fiel a essa igreja, fiel aos seus líderes, fiel à palavra, orando ao Senhor, creia vai acontecer ali esse barco. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Irmãos, as pessoas têm olhado muitas das vezes para Deus como Deus estivesse muito longe, ou que Deus fosse muito grande ao ponto de se importar conosco, ou que Deus fosse um tirano que simplesmente fez a humanidade e os abandonou aqui e entregou a própria sorte. Não. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele não está falando as folhas, Ele não está falando as árvores, Ele não está falando do sistema mundano, Ele está falando de mim e de você. Aleluia! Ele amou a minha vida, amou a sua vida de tal maneira. Ele não está aquém a sua dor. Jesus vem aqui exatamente nessa terra para sofrer, para morrer a sua morte e lhe entregar a vida. Aleluia! Para fazer o que nós cantamos ainda há pouco, escrever o nosso nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque Ele se importa. É verdade, Deus.
Ainda que muitas pessoas não se importem com o seu sofrer, com as suas dores, com as suas lágrimas, tem alguém no céu que se importa com a sua dor e com as suas lágrimas. Glória a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Ele mandou te dizer essa noite que ele não está aquém da sua dor. Amém. Ele se importa com você. Glória a Deus. Ele se importa com o que você tem passado, o que você tem vivido. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa dor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Glória a Deus. É Jesus. O Senhor te ama. Ele não te abandonou. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus fala no meu coração agora, Théo, que há pessoas aqui que por esses dias falaram: Senhor, acho que o Senhor se esqueceu de mim. Acho que o Senhor me abandonou. Acho que o Senhor só se importa com A, B ou C. Não. Essa palavra foi colocada aqui para te dizer essa noite